A gente começa o Jornal da EPTV de hoje falando do incêndio durante a madrugada na Escola Estadual Teodósio Bandeira, a mais antiga de Três Pontas. 3 adolescentes foram apreendidos pela polícia, suspeitos do crime. Pois é, por enquanto, cerca de 1.800 alunos vão ficar sem aula por tempo indeterminado. Hoje pela manhã, funcionários e estudantes que chegaram para a aula ficaram indignados com o que aconteceu. O incêndio começou durante a madrugada por volta das 13h30 da manhã. Cerca de 5 horas depois, os bombeiros ainda combatiam as chamas. Muito material sólido, então ocasionou essa temperatura muito alta, labaredas altíssimas também. Como isso favorece um incêndio de altas proporções, nós tivemos um pouco de dificuldade, mas foi dominado, graças a Deus. Essa é a entrada principal da Escola Estadual Deputado Teodósio Bandeira. O incêndio atingiu 2 salas distintas. A primeira foi essa à direita, que é a secretaria. Ainda há muita fumaça aqui dentro. Tinha, dentro desses armários totalmente retorcidos, documentos de professores, alunos. Parte das chamas atingiu esse corredor que dá acesso a algumas salas e também aos banheiros. A outra sala, que ficou completamente destruída, é o arquivo morto da escola. Ainda tem bastante fumaça saindo da janela dessa sala. Ali tinha documentos da época em que a escola foi inaugurada, no ano de 1952. Os bombeiros tiveram que quebrar a parede para conseguir ter acesso à sala dos arquivos. Ao todo, foram gastos 7 mil litros de água para combater o incêndio que, segundo os bombeiros, pode ter sido criminoso. Porque os locais eram distintos, longe uns dos outros. Mesmo pela irradiação do calor, não chegaria de um cômodo para o outro. Então, ia acontecer em 3 cômodos diferentes, distintos, em distâncias enormes um do outro, possivelmente foi criminoso. A Escola Estadual Deputado Teodósio Bandeira é a mais antiga da cidade, tem 64 anos de história. Dona Vera, responsável por abrir o colégio todos os dias de manhã, não acreditava no que via. Eu quase caí para as pernas, né? Porque a gente nunca esperava, porque essa escola aqui nunca teve problema nenhum, nunca. A Superintendente Regional de Ensino de Varginha, que é responsável também por outras 27 cidades, esteve na escola. A gente já tem ele bem informatizado, a gente já tem como recuperar. Então não é assim, é um dano que para a gente assim, é trabalhoso, mas não irrecuperável, que a gente tem como resgatar essas fichas, esses documentos. A gente já tem um arquivo informatizado, então essa parte não está comprometida. Por volta das 10 horas da manhã, a Polícia Militar apreendeu 3 adolescentes suspeitos de terem provocado o incêndio. Um deles é ex-aluno da escola. Como é que a polícia chegou até esses 2 suspeitos que já estão detidos nesse momento com a PM? Através de informações, né, das próprias funcionárias da escola, que inclusive uma delas já havia sido ameaçada em data anterior por um deles, inclusive um deles também é ex-aluno e um é um aluno atual da escola. Ainda segundo a polícia, 2 desses mesmos garotos foram abordados pela PM durante a madrugada próximo à escola, pouco antes do incêndio. A gente procede à abordagem, né? Porém, diante de que nada foi encontrado de irregular, eles são liberados. No pátio da escola, funcionários emocionados. Do lado de fora, os alunos estavam indignados. A única palavra que a gente tem agora é indignação e justiça, que a justiça seja feita, porque a pessoa que fez isso não pode ser considerada um ser humano.